pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta aí o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Suponha que uma rã, ao saltar do solo, tem a sua posição no espaço descrita em função do tempo, em segundos, pela expressão y é menos x ao quadrado mais 1,5x, em que y é a altura atingida em metros e x é o tempo em segundos. Determine o intervalo de tempo que a rã permanece no ar. Então, vamos lá, pessoal. A trajetória da rã aí é descrita, né, por essa função aqui do segundo grau, que é uma parábola. Vamos lembrar aqui que essa função, olha, o A é maior, o ar é menor do que zero, né? Então, ó, o A aqui é menor que zero. Quer dizer que a nossa parábola vai ser desse jeito aqui, ó. Beleza? Que é a trajetória do pulo da rã, né? A rã dá um pulo, ela atinge uma altura e desce novamente. Beleza, pessoal? Aí, pensa comigo, pessoal, olha. Vou fazer aqui um pequeno rascunho, ó. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. A trajetória da rã vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Em que aqui nós temos a altura máxima que ela vai atingir. E esse cara aqui, pessoal, olha, é o intervalo de tempo que ela permanece no ar. É justamente esse intervalo de tempo que o exercício pediu, olha. Determine o intervalo de tempo. Esse daqui é o intervalo de tempo, que vai desse pedacinho aqui, ó, aberto, até esse pedacinho aqui também aberto. Esse é o intervalo de tempo. Esse é o eixo X. Quem que são esses caras aqui e esse cara aqui? São as raízes dessa função. Então eu preciso encontrar as raízes, que é o x' e o x duas linhas, ó. X' e x duas linhas. Observa que essa função ela é incompleta, ela só tem o A e o B. Quer dizer que uma das raízes dela vai ser o próprio zero. Tá bom? Então o que nós vamos fazer para resolver, para encontrar as raízes? Não precisa fazer o delta, porque só tem o A e o B. Toda vez que só tem o A e o B na função de segundo grau, olha, vou escrever desse jeito, ó. Pensa comigo, é uma equação, vou fazer ela uma equação, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Porque nós vamos pegar isso aqui e vamos igualar a zero. Vai ficar desse jeito. Beleza? Observa que só tem o A e o B. Quando tem só o A e o B, a forma mais prática de resolver é colocar o x em evidência. Ó. Se eu pego o x aqui, ó, e coloco em evidência, vai ficar desse jeito. Ó. Ax mais b igual a zero. Ó. Colocou o x em evidência. Ó. X vezes x é x ao quadrado. X vezes b é bx. Então eu vou pegar aquela função, vou igualar a zero e depois eu vou colocar o x em evidência, porque fica mais fácil de resolver assim, fica mais prático, tá bom? Então pegando a função, ó, menos x ao quadrado mais 1,5x é igual a zero, ó. Observa que isso virou isso, ó, desse jeito. Agora eu vou pegar o x e vou colocar em evidência, ó. Colocando o x em evidência, x ao quadrado, e aqui já tem x do lado de fora, o que vai sobrar? Vai sobrar um x para o lado de dentro. Mais 1,5x, já está o x do lado de fora, vai sobrar aqui dentro 1,5. É igual a zero. Por que a gente coloca em evidência? Porque fica mais prático. Agora é só você fazer isso aqui, ó. O x é igual a zero, ó. O x é igual a zero, que é a primeira raiz que eu falei com vocês, ó. Toda vez que for uma equação do segundo grau, né? Se ela só tiver o A e o B, uma das raízes vai ser zero. Eu falei para vocês. Agora pega esse cara aqui e iguala a zero. Ó. Menos x mais 1,5 é igual a zero. Então vai ficar menos x, passa 1,5 para o outro lado. É menos 1,5. O x menos com menos aqui, ó. Eu vou multiplicar por menos 1, vai ficar 1,5. Pronto. Então eu já tenho as duas raízes. Aí, pessoal, olha, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Pensa que essa primeira raiz é o zero aqui, ó.
Essa segunda raiz é o 1,5. Esse intervalo de tempo aqui é onde a RAM vai ficar no ar, né? Eu vou chamar isso aqui de x, né? Ó, porque é o x. Observa que tudo que está aqui dentro é maior do que zero. E tudo que está aqui dentro é menor do que 1,5. Aí pergunta-se aí, ó, determine o intervalo de tempo que a RAM permanece no ar. Então, resposta, ó, o intervalo de tempo, vou escrever daquele jeito ali, ó, x pertence aos reais, né? Ó, tá o que? O x, opa, deixa eu melhorar esse aqui. Tá o que? Zero, né? Eu coloquei, é menor que x, que é menor que 1,5. Pronto. Então a RAM vai permanecer no ar para qualquer número real, desde que esse número real seja maior do que zero e menor do que 1,5 ali. Beleza?